Capítulo 111. Habilidade da lâmina de mover montanhas. Wong Teng sentiu-se impotente. Primeiro, ele só conseguiu comprar um conjunto de adagas voadoras de alta classe de uma estrela do Mestre Lu. Gastou 1,5 milhão com facilidade. Depois, comprou uma mochila e todo tipo de itens essenciais, como medicamentos para tratamento e antídotos para veneno. Gastou cerca de 3 milhões nesses itens. Após a apresentação do líder Lin, ele não se esqueceu de comprar um escudo de 2 estrelas que custou 6 milhões. Ele também comprou a espada de batalha que viu inicialmente e o arco de estilo pesado. Em pouco tempo, ele só tinha 58 milhões de seu fundo de cultivo de 100 milhões. Se Wang Chenggu soubesse que Wong Teng estava gastando dinheiro tão generosamente, provavelmente teria uma dor de cabeça por um longo tempo. Que perdulário! Wong Teng olhou para o saldo e se sentiu frustrado por um momento. O que devo fazer se não conseguir terminar de gastar o dinheiro? Isso é muito urgente. Preciso de uma resposta imediatamente. Ah, sim, ainda há escrituras e técnicas de batalha. Wong Teng lembrou-se de repente. Ele só tinha as escrituras e técnicas de batalha para os elementos fogo, gelo e terra. Ele não tinha nada para os elementos madeira, água e veneno. Especialmente o atributo veneno. Este era um elemento raro. Ele olhou através da câmara de escrituras do Palácio Marcial Jixin e não conseguiu encontrar nenhuma escritura relacionada ao elemento veneno. Wong Teng balançou a cabeça. Ele tinha que desistir. Assim que ele ia olhar as escrituras dos elementos madeira e água, ele teve um pensamento repentino. Ele tentou utilizar seus elementos madeira e água, mas percebeu que esses dois elementos simplesmente permaneceram em seu corpo. Eles não ouviram seu comando. Como esperado, não posso usar esses elementos se não obtiver o talento físico correspondente. Mesmo se eu comprar escrituras secretas para os elementos madeira e água agora, não posso cultivá-los. Wong Teng deu um sorriso amargo e parou o que planejava fazer. Eu ainda não tenho uma técnica de batalha de ataque do elemento terra. Ele tinha sua habilidade Lesse de terra, mas consistia em um escudo defensivo. Tudo o que lhe faltava era uma técnica de batalha de ataque do elemento terra. Wong Teng entrou no salão de técnicas de batalha. Todos os tipos de técnicas de batalha estavam dispostos à frente do comprador, divididos em diferentes níveis. Escrituras e técnicas de batalha eram divididas em 4 níveis diferentes: céu, terra, escuridão e amarelo. Cada nível era então dividido em baixo, médio, alto e elite. A escritura da chama vermelha e a escritura do gelo profundo eram ambas escrituras de alto nível amarelo. Quanto à habilidade Lesse da terra, era uma técnica de elite de nível amarelo. A espada mirim de fogo e o punho de gelo fantasma eram técnicas de batalha da força de alto nível amarelo. Essas escrituras e técnicas de batalha também estavam disponíveis no site. Não eram baratas. A habilidade Lesse da terra e a escritura do gelo profundo custavam 80 milhões. A escritura da chama vermelha custava 70 milhões. A espada mirim de fogo custava 30 milhões. O punho de gelo fantasma custava 20 milhões. Wong Teng ficou chocado e surpreso ao ver os preços. Oh meu Deus, eu já sou um bilionário. Ele não esperava que essas escrituras de habilidades da força e técnicas de batalha fossem tão caras. Não é de se admirar que todos os guerreiros marciais fossem ricos. Não é de se admirar que fosse tão difícil se tornar um guerreiro marcial. Pessoas normais não conseguiriam pagar esses preços, mesmo que vendessem todos os seus bens. A barreira de entrada era muito alta. Essas famílias ricas e poderosas poderiam desembolsar o dinheiro sem qualquer pressão. Uma pessoa normal, por outro lado, se sentiria desesperada só de pensar na grande quantia. O exame de artes marciais era um caminho para o sucesso. O que eles disseram estava certo. Wong Teng ponderou consigo mesmo. Se um aluno conseguisse entrar no curso de artes marciais, a escola forneceria escrituras de habilidades. Mesmo que não fosse gratuito, não seria muito caro. Se não, como os alunos conseguiam se tornar guerreiros marciais? Wong Teng balançou a cabeça. Se ele não tivesse seu bag, o sistema, ele poderia estar se preocupando com suas escrituras e técnicas de batalha também. Isso era realmente difícil.
Ele reuniu seus pensamentos e começou a percorrer as técnicas de batalha da Força da Terra. Força Destruidora de Montanhas, nível amarelo, classe baixa, 5 milhões. Soco Quebrador de Rochas, nível amarelo, classe média, 10 milhões. Esmagamento de Rochas, nível amarelo, classe elite, 200 milhões. Habilidade da Lâmina Móvel de Montanha, nível escuro, classe baixa, 500 milhões. Quando atingiram o nível escuro, os preços das técnicas de batalha da força dispararam exponencialmente. Após olhar para o dinheiro restante, Wang Teng decidiu comprar a habilidade da Lâmina Móvel de Montanha, nível escuro, classe baixa. Ele iria para o continente Xinguang em breve. Ele não sabia quais perigos estavam por lá, então era melhor dominar uma técnica de batalha poderosa. Esta habilidade da Lâmina Móvel de Montanha, nível escuro, classe baixa, era definitivamente mais poderosa do que a habilidade da Espada Mirim de Fogo, nível amarelo, e o Punho de Gelo Fantasma. Como ele estava praticando uma habilidade de lâmina, ele precisaria de uma lâmina. Ele tinha 80 milhões restantes. Wang Teng decidiu comprar uma lâmina de batalha de alta classe de 2 estrelas. Wang Teng havia oficialmente gasto todos os fundos de cultivo que lhe foram concedidos para este período. Quanto aos recursos de cultivo, como pedras de energia e pílulas de Dan, ele não os comprou porque não eram tão bons quanto as bolhas de atributos. Ele precisava gastar dinheiro em coisas que não tinha. Para outras pessoas, aumentar suas habilidades era o mais importante. Portanto, provavelmente comprariam todos os tipos de recursos de cultivo. Primeiro. Mas, para Wang Teng, armas e técnicas de batalha eram o que lhe faltava. Além disso, fossem pílulas de Dan ou pedras de energia, elas continham uma certa quantidade de impurezas. Se ele absorvesse a força nelas, as impurezas também seriam assimiladas em seu corpo. Com o passar do tempo, as impurezas se acumulariam em seu corpo. Isso afetaria seu reino de guerreiro marcial. Portanto, ele não deveria usar muitas delas. Ele conhecia os detalhes dos itens. Como um trapaceiro com um sistema, Wang Teng desprezou a ideia de usar esses produtos baratos. Ele não tocou na pedra de energia do elemento gelo e no Dan do elemento gelo que o diretor Yu lhe deu. Ele planejava usá-los em outras áreas ou vendê-los para ganhar algum dinheiro. No dia seguinte, os itens que Wang Teng comprou chegaram. O entregador era um homem de terno preto e óculos escuros pretos. Isso o fazia parecer um pouco misterioso. Sob seu comando, a equipe carregou as caixas pelo vagão, uma a uma. O senhor é o senhor Wang Teng? Por favor, use seu número de conta para abrir as caixas e verificar os itens dentro, disse o homem de preto. Wang Teng assentiu. Ele usou seu relógio de pulso para escanear uma área ao lado das caixas. As caixas se abriram automaticamente. Ele contou os itens. Todos foram entregues. Senhor Wang Teng, se não houver problema, por favor, assine aqui. O homem de preto entregou a fatura. Quando viu os itens nas caixas pelo canto do olho, ficou secretamente perplexo. Que riqueza! Depois que Wang Teng assinou e confirmou a entrega, o homem saiu com sua equipe. Wang Teng carregou as caixas escadas acima e as arrumou. Ele as colocou ao lado e conectou um USB ao seu computador. Movendo a lâmina da montanha. Uma sequência de palavras surgiu em sua visão. O tempo passou rapidamente. Logo, chegou a hora de reunir e conhecer os outros membros da equipe do Guerreiro Tigre. Wang Teng teve 2 dias enriquecedores. Ele preparou tudo o que precisava e já havia começado a praticar a habilidade Lâmina da Montanha Móvel. Ele olhou para seu painel de atributos. A habilidade Lâmina da Montanha Móvel, Fundação 500 avos, estava apenas no estágio básico e sua proficiência era muito baixa. Wang Teng tinha 35 atributos em branco restantes, mas não tinha pressa em usá-los. De manhã, Wang Teng tomou café da manhã com sua família. Wang Chenggu e Li Xiumei queriam falar, mas não sabiam o que dizer. Compreensivelmente, ambos estavam preocupados. No entanto, não ousaram demonstrar. Pai, tenho o direito de comprar o formulário para o Jardim dos Cervos. Se você tiver tempo, pode dar uma olhada e comprar uma casa maior lá. Tente se mudar para lá o mais rápido possível, disse Wang Teng.
Certo, deixe comigo. Não se preocupe com isso. Wang Chenggu assentiu. Vou embora. Wang Teng terminou o café da manhã, limpou a boca e se levantou. Wang Chenggu e Li Xiumei o acompanharam até a porta. Eles hesitaram por um momento. No final, todas as suas preocupações e emoções se reuniram em uma única frase: cuide-se e volte em segurança. Capítulo 112. Entrando no continente Xinguang e no talento espacial da casa marcial Jixin. Wang Teng conheceu as outras 5 pessoas da equipe Tiver Harrier. Wang Teng vestia seu uniforme de batalha e botas de combate. Ele carregava uma mochila nas costas e o porta-armas no ombro. Todas as suas armas estavam guardadas dentro do porta-armas. Até mesmo seu arco pesado cabia lá dentro. Ele teve que admitir que o design do porta-armas era incrível. Embora não fosse grande, utilizava todo o espaço interno ao máximo. Tudo o que ele precisava carregar na mão era o escudo. Quanto às adagas voadoras, ele as colocou em suas roupas. Dessa forma, ele seria capaz de lançar um ataque mortal com apenas um movimento de seus pensamentos. Em comparação com Lin Zhan e os outros membros, seu equipamento era considerado relativamente simples. Os outros 5 membros carregavam muitas bolsas, algumas até mesmo bolsas esportivas. Quando Wang Teng perguntou sobre isso, ele descobriu que estavam cheias de munição. Ele moveu os olhos ao redor e viu a pesada metralhadora rúnica que Liu Yan carregava nas costas. Quem disse que só os homens podiam usar armas? Armas e beldades. Elas eram uma combinação perfeita. Liu Yan usava um uniforme de batalha justo, exibindo sua figura. Com a metralhadora pesada de aparência rústica, ela exalava um charme selvagem e feroz. Wang Teng desviou o olhar e olhou para os 2 machados de batalha de grande porte nas mãos de Lin Zhan. Ele só pôde exclamar em seu coração: esse é um homem de verdade. Yang Fei estava usando uma massa, enquanto Yan Jinmin e Yan Jinniu usavam uma lâmina e uma espada, respectivamente. Quando estavam juntos, emitiam uma aura capaz e madura. Tudo bem, já que todos estão aqui, vamos partir. Com um aceno de mão de Lin Zhan, todos pegaram suas bagagens. Eles embarcaram no carro e seguiram em uma direção. Meia hora depois, o carro entrou em um acampamento militar. Este acampamento militar foi erguido após o surgimento da fenda dimensional que leva ao continente Xinguang. É fortemente protegido e há muitos guerreiros marciais escondidos nos arredores para evitar acidentes, explicou Lin Zhan. O carro deles estava parado em um posto de controle. Os 5 membros pegaram suas credenciais de guerreiros marciais e as entregaram ao guarda. Wang Teng viu suas ações e seguiu o exemplo, pegando também sua credencial de guerreiro marcial. O guarda segurava um dispositivo de escaneamento. Ele escaneou as credenciais de guerreiro marcial uma por uma antes de escanear o rosto de todos. Após confirmar que não havia erros, ele os deixou entrar. Lin Zhan explicou enquanto dirigia para o acampamento militar: vocês não poderão entrar neste lugar se não tiverem suas credenciais de guerreiro marcial com vocês. Ao longo do caminho, eles puderam ver inúmeras patrulhas no acampamento. Eles estacionaram o carro no estacionamento e o trancaram. Então, chegaram a uma praça. Não havia muitas pessoas ali. O que mais chamava a atenção era a gigantesca moldura da porta, feita de aço, bem no meio da praça. Tinha pelo menos 30 metros de altura, cerca de 20 metros de largura e o formato de um arco circular. No meio da moldura da porta, havia um redemoinho escuro, profundo e longo. Ao olhar para o redemoinho, seu olhar seria atraído por ele inconscientemente. Honestamente, qualquer um que visse a fenda dimensional pela primeira vez levaria um choque. Wang Teng não era exceção. Naquele momento, ele estava parado em frente à enorme moldura da porta, incapaz de falar por um longo tempo. O que você acha? Você está impressionado? Lin Zhan sorriu e perguntou. Os outros 4 membros olharam para Wang Teng com sorrisos nos rostos. No passado, eles tinham uma expressão semelhante quando viam as fendas dimensionais pela primeira vez. Wang Teng assentiu. Vamos lá. Quando você chegar ao continente Xinguang, ficará ainda mais pasmo. Lin Zhan sorriu e continuou. Ele foi o primeiro a caminhar em direção à porta. Havia muitas máquinas grandes posicionadas ao lado da gigantesca porta.
Wong Teng não sabia se eram usadas para estabilizar a fenda dimensional ou para monitorar algo. Havia também funcionários operando as máquinas, mantendo um olhar vigilante sobre tudo. Esses funcionários ignoraram Wong Teng e os membros da equipe. Wong Teng olhou para eles e então seguiu os membros de sua equipe. Ele caminhou para frente. Lin Zhan e os outros passaram pela fenda dimensional sem parar. Wong Teng respirou fundo e o seguiu de perto. Ele passou pela porta. Pareceu um instante, mas, ao mesmo tempo, parecia que muito tempo havia se passado. Seu mundo estava girando e sua visão havia se tornado escura como breu. De repente, ele sentiu chão firme sob seus pés. Wong Teng abriu os olhos. Lin Zhan e os outros estavam parados não muito longe. Eles já haviam se recuperado do teletransporte. Quando viram Wong Teng se recuperando tão rapidamente, ficaram surpresos. Quando passaram pela fenda dimensional pela primeira vez, eles vomitaram por um longo tempo e suas cabeças doíam terrivelmente. Eles tiveram que descansar por meio-dia antes de poderem se mover normalmente. Este sujeito não é comum. Eles trocaram olhares. Este pensamento surgiu em suas mentes em uníssono não planejado. Wong Teng não tinha ideia do que eles estavam pensando. Neste momento, seu olhar foi atraído pelas bolhas de atributos ao lado daquelas pessoas. Havia uma bolha abaixo de seus pés também. De onde essas bolhas vieram? Wong Teng ficou confuso. Espaço 0,1 espaço 0,1. Atributo espacial. Eram atributos espaciais. Os olhos de Wong Teng brilharam. Ele nunca imaginou que essas bolhas seriam realmente atributos espaciais. Poderiam ser da fenda dimensional? Enquanto ponderava, ele não se esqueceu de pegar as bolhas. Desde que obteve poder espiritual, ele tentou muitos experimentos. Agora, ele era capaz de usar seu poder espiritual para puxar as bolhas de atributos em sua direção. Ele não precisava mais andar por aí pegando-as. Senão, as outras. Pessoas sempre o olhariam como se ele fosse um idiota enquanto ele corria por toda parte. No passado, ele mal suportava os olhares lançados sobre ele. No entanto, para ganhar atributos, ele se tornou um idiota repetidamente. Finalmente, ele foi liberto daquela tortura. Ele não precisava mais ser um idiota. Ele puxou todas as bolhas ao lado dos membros de sua equipe em sua direção e as coletou. Espaço 0,8 Seu atributo espaço aumentou em 0,8 pontos. O olhar de Wong Teng pousou em seu painel de atributos. Ele finalmente viu uma mudança em sua linha de talentos. Espaço 0,8 mil é um atributo de talento. O coração de Wong Teng se encheu de êxtase. Este foi um presente do céu. No momento em que ele entrou no continente Xinguang, ele recebeu uma surpresa enorme. Parecia que o continente Xinguang era muito amigável com ele. Embora ele não soubesse o uso exato desse talento espaço, ele tinha alguma ideia do que isso implicava. Naqueles romances de jogos, eles sempre se gabavam de quão fantástico era o talento espaço. Portanto, esse talento espaço não seria tão ruim. Assim que Wong Teng estava pensando sobre isso, Lin Zhan abriu a boca com um sorriso. Bem-vindos ao continente Xinguang. Wong Teng recobrou os sentidos. Continente Xinguang. Ah, sim, ele tinha chegado ao continente Xinguang. Ele examinou os arredores. Parecia um salão gigante. Atrás dele, havia uma enorme porta em arco circular, semelhante à do outro lado da fenda dimensional. O redemoinho nas profundezas da porta girava lentamente. Vamos dar uma olhada, disse Lin Zhan e saiu. O outro o seguiu de perto. Quando passaram pela porta e estenderam a mão para fora, Wong Teng percebeu que estavam em uma torre alta naquele momento. Naquele momento, estavam parados na base da torre. Esta é a Torre da Força. Ela está situada no meio da cidade. Toda a energia da cidade é fornecida por esta torre, disse Lin Zhan. Wong Teng ergueu a cabeça e notou que a torre tinha algumas centenas de metros de altura. Toda a sua estrutura era feita de aço e perfurava as nuvens como um pico íngreme e perigoso. Havia inúmeras runas ocultas esculpidas no edifício. Na base da torre havia uma praça. Rochas negras desconhecidas pavimentavam seu piso, e elas também eram esculpidas com runas, exalando uma aura misteriosa. Wong Teng sentiu uma pressão imensa e poderosa empurrando-o para baixo, vinda do céu.
Ele ficou perplexo. Não pôde deixar de respirar fundo. Este é o produto da civilização do continente Xinguang. Você acha isso um pouco inacreditável? Perguntou Lin Zan. Este continente Xinguang é realmente um pouco diferente do que eu imaginava. Wang Teng respirou alto enquanto respondia. Capítulo 113. Eu vi uma vista traseira. Continente Xinguang era o nome do continente principal deste outro mundo. Uma vasta cidade estava magnificamente situada ao sul do continente Xinguang. Naquele momento, no centro da cidade, em um enorme palácio, um jovem estava sentado de pernas cruzadas no meio do salão. Havia uma carapaça de tartaruga de estilo antigo colocada à sua frente. Era do tamanho da palma da sua mão. Ele bateu na carapaça lenta e suavemente. Ela emitiu um som claro e alto de batida. Estrelas brilhavam em seus olhos como se houvesse um universo escondido neles. De repente, as estrelas giraram e o espaço vazio ao seu redor começou a recuar. No segundo seguinte, o jovem fechou os olhos abruptamente enquanto duas linhas de sangue deixavam um longo rastro em suas bochechas. Seu cabelo preto ficou branco em uma fração de segundo. Era como se toda a sua vitalidade tivesse sido sugada. O que há de errado com você? Uma voz severa e ligeiramente agitada soou na escuridão. O jovem acenou com a mão. Após algum tempo, ele zombou. Sou alguém à beira da morte. O que pode acontecer comigo? Você. O homem no escuro respirou fundo. Sua voz voltou a ser severa e indiferente. Ele então perguntou: o que você viu? Diga-me a verdade. Eu vejo uma visão traseira. Uma visão traseira? Só isso? Uma visão traseira, uma espada que pode matar imortais e demônios, uma lâmina que pode cortar a Via Láctea, um punho que pode destruir o Sol. Besteira, MPB, você simplesmente não quer acreditar. Nosso mundo. Essa pessoa pode ser nossa última esperança. Como ele pode fazer isso sozinho? Deixe-me dar um conselho sincero. Você pode me deixar ir? A pessoa no escuro ficou em silêncio. MPB, estou prestes a morrer. Não posso fazer mais nada. O jovem zombou. Você ainda é meu irmão mais novo. Se sair, não conseguirá sobreviver com seu corpo fraco. Não posso deixar você sair para morrer. Eu já não sou diferente de uma pessoa morta. Não importa se você me deixa sair ou não. Por que não me permite dar uma última olhada no mundo antes de morrer? Está prestes a... Chega! Gritou o homem no escuro em voz baixa. Então, suspirou e disse: esqueça. Pode ir embora. Pode voltar quando quiser. Este lugar sempre será seu lar. Aquela pessoa, não tenha nenhuma interação com ela. O jovem deixou a frase cair e deixou a tartaruga no chão. Ele não tinha mais nada para levar. Ele cambaleou para fora do salão. Ele não voltaria. Vamos, disse Lin Zan enquanto estavam na base da torre alta. Havia longas escadas em todas as 4 direções da torre alta. Eles desceram as escadas e caminharam por uma distância. Logo passaram por uma porta. No instante seguinte, um mundo totalmente novo surgiu na visão de Wang Teng. A rua próspera com uma aura exótica o acolheu para uma nova aventura. Era uma cidade gigante feita de aço. A cidade inteira parecia estar na Idade Média, mas não havia produtos a vapor. Os prédios da cidade tinham um estilo estrangeiro, mas também havia traços da arquitetura terrestre. A integração de 2 estilos diferentes resultou em um design único. As pessoas nas ruas estavam todas vestidas de forma distinta, e suas vestimentas eram completamente diferentes das dos humanos na Terra. No entanto, era possível ver algumas pessoas em uniformes de batalha ocasionalmente. Por que aquela senhora? Wang Teng ficou atordoado ao ver as orelhas de uma senhora que passava. Esta é uma jovem da tribo dos coelhos, da raça ouro. Velho irmão Wang, parece que somos da mesma espécie. Você a notou à primeira vista. Yan Jinmin colocou o braço no ombro de Wang Teng e riu baixinho. Irmão, não leve o Wang Teng para o caminho errado. Yan Jinmin estava descontente. Isso não vai acontecer. Estou discutindo filosofia de vida com ele, respondeu Yan Jinmin. Wang Teng ficou sem palavras por alguns instantes. Então, perguntou, existem outras raças no continente Xinguang? Isso mesmo. Este lugar é muito diferente da Terra. Quando você visitar a filial do Palácio Marcial Jixin nesta cidade, poderá aprender alguns conhecimentos básicos sobre o continente Xinguang.
Lin Zan saiu do estacionamento dirigindo um carro após terminar de falar. Em seguida, levou todos para a filial do Palácio Marcial Jixin nesta cidade. No carro, os outros 5 membros da equipe perceberam que Wang Teng tinha muitas perguntas em mente. Começaram a explicar sem parar. Por exemplo, as raças no continente Xinguang, a língua daqui. Havia muitas raças no continente Xinguang, não apenas os ouros. Havia a raça dos anões, a raça dos gigantes, a raça dos tritões e muitas outras. Com tantas raças, naturalmente havia muitas línguas. Era bastante complicado. Claro, também havia uma língua comumente usada no continente. Era a linguagem humana. Wang Teng mostrou a língua, espantado. Ora, anão? Gigante? Só existem em romances, certo? Havia tantas raças no continente Xinguang. Você deve estar chocado. Quando cheguei aqui, suspeitei que tínhamos transmigrado para um romance, disse Liu Yan. E se não conseguirmos falar com as pessoas daqui direito? Perguntou Wang Teng. Não se preocupe com isso. Há uma maneira de resolver. Liu Yan o manteve em suspense. Tenho outra pergunta. Já que temos laços pacíficos com o continente Xinguang, por que podemos entrar no continente Xinguang, mas as pessoas daqui não podem vir para a Terra? Essa pergunta o incomodava há muito tempo. Isso porque as pessoas daqui não conseguem passar pelas fendas dimensionais. Uma pessoa poderosa do continente Xinguang tentou forçar a passagem, mas não conseguiu. Em vez disso, recebeu uma forte reação e quase morreu. Lin Zan se intrometeu na conversa. O que é isso? Wang Teng ficou ainda mais confuso. Essa resposta não é algo que temos o direito de saber. Lin Zan deu um sorriso amargo. Então, é por isso que esses 2 mundos podem estar em paz? Wang Teng perguntou novamente. Ele era como uma criança curiosa com infinitas perguntas sobre o mundo. Não é tão simples. Outras razões também, respondeu Lin Zan. Então ele pensou em algo, e sua expressão ficou um pouco feia. Ele não explicou mais nada. As águas do continente Xinguang são profundas. Wang Teng suspirou secretamente e parou de sondar. Ele apenas olhou para a paisagem do lado de fora do carro. Toda a civilização do continente Xinguang parecia ainda estar na Idade do Ferro. Seja o ambiente, as construções ou a atmosfera, não era tão avançada quanto a da Terra. No entanto, devido à presença da força e das runas, estruturas artificiais que pareciam à frente de seu tempo podiam ser vistas ocasionalmente. Por exemplo, os carros de aço acelerando pelas estradas, o dirigível da força voando em direção ao horizonte no ar, e as estatuetas de aço movendo-se livremente pelas ruas com um som de estalo. A sensação exótica e a sensação moderna eram ambas muito fortes. Oh meu Deus, deve ser uma beldade da raça dos homens raposa. Sua figura é tão bonita. Ela parece tão sexy. Antes que o carro parasse, Wang Teng reconheceu a filial do Palácio Marcial Jixin. MPB, aquele prédio inesperado. Todos saíram do carro e entraram na Academia de Artes Marciais. Lin Zan conduziu Wang Teng diretamente ao prédio principal. O prédio principal da Academia de Artes Marciais era diferente do da Terra. Aqui, parecia mais um centro de distribuição. Havia muitos guerreiros marciais do Palácio Marcial Jixin reunidos aqui. Eles estavam descansando, brincando, aceitando missões e alguns até vendendo seus despojos de guerra. A chegada de Lin Zan e sua equipe atraiu a atenção das pessoas no salão. Eles eram todos guerreiros marciais do Palácio Marcial Jixin, então eles sempre se viam e eram naturalmente familiares. Alguém abriu a boca. Ei, Lin Zan, você trouxe um novato? Este novato parece um pouco jovem. Ele se tornou um guerreiro marcial tão jovem. Será que ele é um jovem mestre de alguma família rica? Vozes vinham de todas as direções, com um toque de desdém e zombaria em seus tons. Eles não se importavam nem um pouco com os sentimentos de Wang Teng. Não deu ouvidos a eles. Eles são todos assim. Eles não têm nenhuma má intenção. Lin Zan falou com Wang Teng. Então, ele gritou para aquelas pessoas. Vamos lá, o que vocês sabem? Este é o melhor aluno do exame de artes marciais em Donghai este ano. Nosso diretor pessoalmente me disse para trazê-lo. Capítulo 114. Floresta da Névoa Negra. Nossa, o melhor aluno do exame de artes marciais de Donghai. Sério?
O melhor aluno do exame de artes marciais deste ano é tão impressionante. Ele já é um guerreiro marcial. Parece um gênio. Mesmo sendo um gênio, ele ainda é um novato. Você sabe que tipo de lugar é o continente Xinguang? A morte pode acontecer a qualquer momento. Não é fácil guiar um novato aqui. As palavras de Lin Zhan fizeram com que todos mergulhassem em uma discussão. Muitas pessoas ficaram chocadas. Tudo bem, não vou mais conversar com vocês. Lin Zhan os ignorou e conduziu Wang Teng para o centro do salão. O salão era muito espaçoso. Após passar por muitas áreas de atividade, eles finalmente chegaram ao centro. Havia uma plataforma circular no meio com uma pedra colocada sobre ela. Runas complexas estavam esculpidas na superfície da pedra. Um ancião estava sentado ao lado, cochilando. Tio Wei, Lin Zhan o chamou respeitosamente. O ancião chamado Tio Wei abriu os olhos e olhou para Lin Zhan. Ah, é você. Por que está aqui? Eu trouxe uma nova pessoa. Lin Zhan moveu o corpo para permitir que Wang Teng se aproximasse. Outra nova pessoa. Tio Wei olhou para Wang Teng. Ele não pôde deixar de exclamar curiosamente. Esse sujeito é um pouco difícil de ler. Lin Zhan e os outros membros ficaram atordoados. Tio Wei guardava esta pedra do legado o ano todo. Ele já tinha visto sua cota de novatos, mas nunca lhes fizera nenhum comentário. Desta vez, ele realmente abriu uma exceção para Wang Teng. E ele comentou que Wang Teng era difícil de ler. Wang Teng não sabia o que os outros membros da equipe estavam pensando. Quando ouviu as palavras do Tio Wei, seu coração pulou uma batida. Por que os olhos desse velho são tão afiados? Tio Wei, ele seguiu o exemplo de Lin Zhan e chamou o ancião respeitosamente. Tio Wei assentiu. Ele não investigou mais e disse calmamente: coloquem suas mãos nesta pedra do legado. Pedra do legado? Wang Teng olhou para os outros membros da equipe. Quando os viu concordando, caminhou até a frente e colocou as mãos na pedra. Ele não viu o Tio Wei fazendo nada, mas as runas na pedra do legado de repente brilharam intensamente. Agora mesmo, aquilo era poder espiritual. Wang Teng pensou consigo mesmo. No segundo seguinte, sentiu uma série de informações entrando em sua mente. O que é isso? Embora pudesse adivinhar para que servia a pedra do legado pelo nome, ele ainda ficou pasmo quando realmente experimentou seu poder. Em poucos segundos, Wang Teng sentiu que havia aprendido uma nova língua. Cerquilha por cento e asterisco por cento. Uma língua pode ser transmitida? Ele abriu a boca e percebeu que estava falando em uma língua totalmente estrangeira. Sua pronúncia também era um pouco estranha. Ele tinha um sotaque chinês. Então, ele ouviu Lin Zhan falando na mesma língua estrangeira. Nada mal. Quando os pioneiros chegaram a este mundo, perceberam a existência desse tipo de pedra legado. Eles conseguiram que as pessoas aprendessem o básico de um idioma em pouco tempo. Sabemos como é difícil aprender um novo idioma, especialmente no continente Xinguang, que tem uma cultura completamente diferente da nossa. Isso torna o aprendizado ainda mais difícil. Muitas pessoas passaram por dificuldades, mas não conseguiram compreender completamente os idiomas do continente Xinguang. Mais tarde, as facções poderosas não tiveram escolha a não ser comprar esta pedra do continente Xinguang por um preço alto para transmitir a língua comum do continente Xinguang aos recém-chegados. Wang Teng não esperava que isso acontecesse. Ele perguntou: isso significa que outros conhecimentos também podem ser transmitidos por esse método? Não é tão simples. É realmente difícil operar a pedra legado. Se você quiser transmitir um conhecimento um pouco complexo, precisará de uma quantidade considerável de mão de obra, riqueza e tempo. Você também precisará de um mestre de runas profundo antes de tentar realizar a operação. O conhecimento básico é fácil de aprender, então colocá-lo na pedra legado é inútil. Não vale o esforço. Existem muitas raças no continente Xinguang, e suas línguas são extremamente complicadas. Foi por isso que esta pedra legado de linguagem comum nasceu. O procedimento amadureceu gradualmente ao longo de centenas e milhares de anos. Até agora, as pedras legado mais comuns e amplamente utilizadas no continente Xinguang são este tipo de pedras legado de linguagem comum. Lin Zhan explicou tudo detalhadamente. Wang Teng assentiu para mostrar sua compreensão.
Se um item que pudesse afetar sua memória pudesse ser criado tão facilmente, ninguém mais precisaria usar o cérebro para estudar. Tudo poderia ser transmitido através da pedra legado. Ninguém precisaria cansar o cérebro e seria fácil cultivar a preguiça. Havia uma grande chance de a civilização parar. Não haveria progresso. Era assustador só de pensar nas consequências. Após terminar de transmitir a mensagem, o tio Wei fechou os olhos e fez uma breve pausa. Lin Zhan e os outros sabiam que deveriam se despedir. Me derem um copo de cerveja de uva e trigo espiritual. Havia muitas opções de entretenimento no salão. Lin Zhan não parecia ter pressa em sair. Ele levou sua equipe a um bar e gritou para o barman que estava atrás do balcão. A cerveja de uva e trigo espiritual era uma especialidade do continente Xinguang. Não tinha alto teor alcoólico e o sabor era excelente. Muitos guerreiros marciais a adoravam. Lin Zhan pegou um pequeno livreto debaixo do balcão do bar e o jogou para Wang Teng. As coisas que vocês querem saber estão todas lá dentro. Podem dar uma olhada. Liu Yan e os outros membros da equipe se reuniram ao lado do balcão do bar e pediram algumas bebidas ou coquetéis de frutas com baixo teor alcoólico. Eles esperaram ao lado e conversaram casualmente com seus amigos. Wang Teng assentiu. Abriu o pequeno livreto e começou a ler. O livreto era uma compilação de todo o conhecimento comum que se deveria saber sobre o continente Xinguang. Não era muito detalhado, mas era extenso. O tempo passou rápido. Lin Zhan só chamou os outros membros da equipe e se preparou para partir depois que Wang Teng terminou de ler o livreto. O horário no continente Xinguang era aproximadamente o mesmo da Terra. Eram por volta das 15 horas. Lin Zhan dirigiu um veículo blindado pesado para fora do estacionamento da Academia de Artes Marciais e chamou todos para entrarem. As rodas do veículo eram tão altas quanto as de um humano. O carro era coberto por uma blindagem pesada por toda parte e parecia uma fera gigante de aço. O veículo blindado pesado saiu da cidade Yong. A cidade Yong era uma cidade importante conectada à fenda dimensional de Dongai. Quando a fenda dimensional apareceu, os terráqueos começaram a construir esta cidade. Ela conseguiu atingir essa escala após muitos anos de desenvolvimento. No continente Xinguang, muitos produtos tecnológicos da Terra foram inutilizados. Apenas produtos da força podiam ser usados. Por exemplo, a torre da força no meio da cidade e o veículo blindado pesado da força em que estavam. Essa parecia ser a limitação deste mundo. Wang Teng havia aprendido todas essas informações no pequeno livreto. Ele estava lentamente começando a aceitar as coisas no continente Xinguang. Os bancos dianteiros e traseiros do veículo blindado pesado estavam conectados. Embora Wang Teng estivesse sentado atrás, ele conseguia ver o painel na frente. Esse tipo de veículo da força dependia das runas para absorver a força no ar e transformá-la em seu suprimento de energia. Isso era bastante ecológico. Eles saíram da cidade e dirigiram por mais de 16 quilômetros. Então, deixaram a estrada principal e entraram na natureza. Seus arredores eram desolados, com arbustos baixos e touceiras visíveis. Ocasionalmente, eles alertavam um ou dois animais selvagens. A natureza era infinita e ravinas naturais existiam por toda parte. Não havia trilha, mas isso não era um problema para os enormes pneus deste veículo blindado pesado. Nosso destino desta vez é a Floresta da Névoa Negra, gritou Lin Zhan contra o uivo do vento. Wang Teng soube imediatamente do que ele estava falando. Havia uma introdução no livreto. A Floresta da Névoa Negra era uma área que os humanos estavam explorando, e era enorme. Havia muitas zonas restritas dentro dela, com grandes e poderosas bestas estelares entrincheiradas ali. Muitos guerreiros marciais fortes perderam suas vidas neste lugar. Mesmo hoje, os humanos não haviam explorado a floresta completamente. 2 horas depois, quando o sol estava prestes a se pôr, uma vasta floresta apareceu na visão de todos. Lin Zhan dirigiu o veículo até a borda da floresta. Então, ele pisou no freio, derrapando o enorme carro para o lado. Os pneus araram o chão e formaram uma marca em forma de arco. Capítulo 115 – Ataque furtivo. Um acampamento foi construído por humanos fora da Floresta da Névoa Negra. Era como uma estação de transferência. Lin Zhan estacionou o carro no local do acampamento. Então,
Todos carregaram suas malas e seguiram em direção à Floresta da Névoa Negra. A Floresta da Névoa Negra é muito perigosa à noite. No entanto, vocês terão que experimentar isso mais cedo ou mais tarde. Já que estamos aqui, podemos muito bem entrar na Floresta da Névoa Negra agora. Lin Zan liderava o grupo. Ele teve que virar a cabeça para falar com Wang Teng. Wang Teng caminhava no meio. Este foi o arranjo deliberado deles. Yang Fei e Yang Jinmin estavam na parte de trás, enquanto Yang Jinliu e Liu Yan estavam flanqueando Wang Teng. Wang Teng sorriu amargamente em seu coração. Estou sendo cuidado como um pintinho. Esta era a primeira vez que ele entrava na floresta, e também era à noite. Lin Zan e os outros membros eram bem experientes, sem dúvida, mas não ousaram descontrair. Conforme o sol se punha, a luz gradualmente desaparecia. A floresta ficou completamente escura. Usem seus óculos de visão noturna infravermelhos. Cuidado, pessoal! Gritou Lin Zan. Wang Teng tirou da bolsa um par de óculos de visão noturna infravermelhos com aro preto. Este era um dos itens necessários que Lin Zan havia mencionado anteriormente. Este tipo de óculos infravermelhos de batalha era leve e prático de transportar. Tinha até runas para aprimorar suas funções. Sua firmeza, flexibilidade e ajuste eram perfeitos. Não afetaria a habilidade de luta. Wang Teng tinha visão espiritual, mas não havia necessidade de se destacar. Além disso, a visão espiritual consumia muito de seu poder espiritual. Era melhor usar esses óculos infravermelhos de batalha primeiro. Ele guardaria sua visão espiritual para necessidades de emergência. Esperem! Assim que todos estavam prestes a se aprofundando na floresta, Lin Zan levantou a mão e os deteve em voz baixa. Os membros da equipe que caminhavam atrás dele imediatamente aumentaram a vigilância. Observando a postura deles, pareciam estar preparados para atacar ou defender a qualquer momento. Wang Teng seguiu os outros e se agachou. Ele segurou sua espada de batalha firmemente em sua mão e examinou os arredores. É um lobo da tempestade. Lin Zan agachou-se sob uma árvore e chamou o resto dos membros de sua equipe. Depois que todos se reuniram, eles se concentraram em um objeto no chão. Era uma pilha de merda. Alguns homens e mulheres bonitos se agacharam juntos no meio da noite para olhar para uma pilha de merda. Esta cena era tão interessante. Wang Teng queria reclamar, mas quando viu as expressões solenes de Lin Zan e dos outros membros da equipe, ele decidiu não o fazer. Eles não pareciam estar brincando. Esta forma, esta cor e este cheiro. Yang Jinmin beliscou o nariz e assentiu enquanto continuava. Este é realmente um lobo da tempestade. Wang Teng, observe e aprenda. Liu Yan o lembrou. Wang Teng assentiu. Ele memorizou as características que eles mencionaram agora mesmo em seu coração. Todos, tenham cuidado. Essas fezes parecem muito frescas, então devem ter saído há pouco. Lobos da tempestade andam em matilha. Se os encontrarmos, será um pouco problemático, disse Lin Zan. O grupo continuou caminhando. À medida que se aprofundavam, notaram cada vez mais vestígios de lobos da tempestade. Com base no palpite de Lin Zan, havia pelo menos 7 a 8 lobos da tempestade caçando juntos naquela área. As garras e os dentes dos lobos da tempestade são bons materiais para forjar armas. Se os encontrarmos, vamos tentar derrubá-los, disse Liu Yan, carregando sua metralhadora, com indiferença. Não ajam precipitadamente. Temos Wang Teng em nossa equipe agora. Precisamos de tempo para aprender a trabalhar uns com os outros. Lin Zan foi mais cauteloso. Líder, qual é o nível dos lobos da tempestade? Perguntou Wang Teng. Eles são, no máximo, de 1 estrela de alto nível. Se for um rei lobo, pode ser de 2 estrelas, disse Lin Zan. Se realmente os encontrarmos, vocês não precisam tomar cuidado especial comigo. Acho que consigo lidar com uma besta estelar de 1 estrela, disse Wang Teng. Ele não queria ser um fardo para eles. Tem certeza? Lin Zan ficou surpreso. Wang Teng, as bestas estelares do continente Xinguan vivem entre outras bestas estelares desde o nascimento. Elas são muito experientes em lutas e são mais ferozes e difíceis de lidar do que as bestas estelares da Terra. Vocês não precisam se esforçar muito. Liu Yan franziu a testa e disse.
Liu Yan está certa. As bestas estelares do continente Xinguang são difíceis de lidar, especialmente bestas estelares mutantes do elemento vento, como os lobos da tempestade. Eles são muito rápidos e é problemático lutar com uma, muito menos com uma matilha inteira. Essas bestas sabem cooperar. Até nós precisamos gastar algum tempo e esforço para nos livrar delas, acrescentou outro membro da equipe, Yang Fei. Wang Teng deu um sorriso amargo. Parecia que todos pensavam que ele estava se vangloriando às suas próprias custas. Ele apenas assentiu e respondeu: tudo bem, não vou me esforçar. A equipe continuou avançando, mantendo-se atenta aos rastros dos lobos tormentos. De repente, Yan Jin golpeou o ar com sua lâmina. Uma cobra negra de 3 metros de comprimento foi cortada ao meio. Os 2 pedaços caíram da árvore. Você está bem? Lin Zhan se virou e perguntou. Estou bem. É apenas uma cobra venenosa, não uma besta estelar, disse Yan Jin indiferentemente. Lin Zhan assentiu. Quando estava prestes a continuar andando, viu algo pelo canto dos olhos. Sua expressão mudou abruptamente quando ele gritou: 6 horas, cintura, ataque de garra. Ao mesmo tempo, ele pisou no chão e desviou para a direita. O machado de batalha em sua mão formou um semicírculo no ar enquanto ele o balançava e o esmagava atrás de si. A expressão de Yan Jin mudou ligeiramente quando ouviu o aviso. Ele torceu rapidamente o corpo. Golpe! Um clarão de luz verde roçou sua cintura, quase a cortando em 2. O clarão passou e cortou as enormes árvores à sua frente. As 2 grandes árvores que cresciam uma ao lado da outra foram cortadas ao meio e caíram no chão com uma colisão estrondosa. Uivo! No momento seguinte, os uivos dos lobos quebraram a tranquilidade da noite. Sucos, sucos, sucos. Muitas figuras estavam se movendo de um lado para o outro entre os arbustos. O som de seus corpos esfregando contra as folhas fez com que os membros da equipe permanecessem em alerta máximo. Em seguida, luzes verdes começaram a aparecer na floresta. 7 a 8 sombras surgiram em uma fração de segundo e se lançaram sobre os membros da equipe Tiver Harrier. Matem-nos! Yang Fei, de aparência humilde, rugiu de raiva. Seus olhos se arregalaram e ele avançou primeiro. A massa de batalha em sua mão dançava ao seu redor como um pedaço de pau. Bum! A massa de batalha esmagou um lobo da rajada e o lançou voando por uma longa distância. Ele morreu instantaneamente. Yan Jin segurava uma espada de batalha. Sua velocidade de ataque era realmente rápida. Após bloquear a garra de um lobo, ela empurrou sua lâmina verde, cravando-a nos olhos do lobo. A ponta da espada emitiu um brilho frio e cortante. Sangue espirrou por toda parte. O lobo da tempestade havia morrido. Yan Jin cortou a cabeça do lobo da tempestade que o atacara furtivamente naquele momento com um único golpe. Então, ele recebeu o segundo lobo da tempestade sem perder a compostura. Liu Yan saltou para uma árvore enorme. A metralhadora pesada ainda estava atrás dela, e ela agora segurava uma pistola rúnica em suas mãos. Tiros únicos. Um lobo da tempestade abaixo da árvore desviou das balas que se aproximavam a uma velocidade surpreendente. As balas tinham chamas vermelhas na ponta, marcando um caminho no ar. Liu Yan teve que usar 3 balas para se livrar do lobo da tempestade. Então, o olhar de todos pousou em Wang Teng. A formação deles foi destruída, então todos resolveram seus problemas o mais rápido possível antes de virarem a cabeça e procurarem por Wang Teng. Era natural que estivessem mais preocupados com um novato. Somente as pessoas que haviam encontrado as bestas estelares do continente Xinguang saberiam o quão perigosas elas eram. Mas, quando todos finalmente encontraram Wang Teng, o viram voando a uma velocidade não inferior à do lobo da tempestade. Ele passou raspando pelo lobo da tempestade, brandindo sua espada ao mesmo tempo, e formando uma luz azul gelo no ar. O estômago do lobo da tempestade foi aberto facilmente. Rápido, preciso, implacável. Não houve hesitação alguma. Bum! Do outro lado, Lin Zhan esmagou o rei lobo da tempestade de 2 estrelas em uma pilha de carne moída com seu machado. Então, ele girou o outro machado em sua mão e cortou os corpos dos 2 lobos da tempestade de 1 estrela que avançavam em sua direção. Ele também encerrou sua batalha rapidamente.
Então, guardou seus machados de batalha nos estojos, atrás das costas e avançou sem olhar para trás, para os lobos da tempestade que havia matado. Em vez disso, olhou para o lobo da tempestade deitada sob os pés de Wang Teng, com a barriga aberta. Ficou um pouco chocado. No final, sorriu e disse: "Parece que conseguimos um tesouro para o nosso time." Capítulo 116. Passos do vendaval. Wang Teng ofegou levemente enquanto olhava para o lobo do vendaval ao lado de seus pés. Aquele ataque parecia fácil, mas ele havia liberado todo o seu poder naquele movimento explosivo. Felizmente, sua velocidade não era menor que a do lobo do vendaval. Seu trabalho de pés básico estava no estágio de iluminação da presença, e seu poder de batalha geral estava próximo do auge de um guerreiro marcial de nível soldado de uma estrela. A combinação desses dois permitiu que ele matasse o lobo do vendaval conhecido por sua velocidade. Além disso, o lobo do vendaval que Wang Teng matou não havia atingido o nível alto de uma estrela. A julgar por sua habilidade, estava apenas no nível médio de uma estrela. Diante do elogio de Lin Zhan, Wang Teng pareceu indiferente. Ele não se menosprezou, nem se sentiu muito orgulhoso. Nada mal, irmãozinho Wang. Suas habilidades e habilidades de batalha não são fracas. Liu Yan pulou da árvore e deu um tapinha no ombro de Wang Teng, surpreso. Parece que te julgamos mal. Como o melhor aluno do exame de artes marciais e um guerreiro marcial tão jovem, você definitivamente não é fraco, disse Yan Jimin, sorrindo. Todos não conseguiam deixar de se lembrar da primeira vez que encontraram uma fera estelar. Não estavam tão relaxados quanto Wang Teng. Na verdade, estavam um pouco desgrenhados. Não podiam ser comparados ao Wang Teng. Pensaram no que Wang Teng dissera alguns momentos antes. Ele havia dito que não precisavam ficar de babá. A princípio, pensaram que ele não queria aceitar a ajuda devido ao ego, mas agora. Obviamente estavam pensando demais. Droga, os novatos eram tão poderosos hoje em dia? Tudo bem, vamos nos arrumar e ir embora rápido. O cheiro de sangue atrairá outras feras estelares, ordenou Lin Zhan. Os membros da equipe não o refutaram. Imediatamente cuidaram dos cadáveres dos lobos da rajada, principalmente de suas garras e dentes. Em seguida, verificaram se havia algum núcleo estelar. Quanto às outras partes de seus corpos, como a pele e a carne, elas realmente valiam algum dinheiro, mas não era muito. Eram muitas, o que ocuparia muito espaço. Ninguém desperdiçaria o esforço de mantê-las. Wang Teng seguiu suas ações e cortou as garras afiadas dos lobos venezianos e seus dentes. Ao mesmo tempo, ele secretamente ativou seu poder espiritual e sugou todas as bolhas de atributo ao seu redor. Força do vento *1 Força do vento *1 atributo em branco *4. Força do vento. Havia 11 pontos de força do vento no total. Wang Teng estava eufórico. Ele tinha outro elemento da força agora, e era até mesmo a força do vento mutante. Ele havia experimentado pessoalmente a velocidade dos lobos venezianos. Eles eram capazes de viajar tão rapidamente graças a essa força do vento. Agora que ele também a tinha, sua velocidade definitivamente aumentaria no futuro. Olhando para todas as artes marciais do mundo, apenas a velocidade nunca poderia ser derrotada. Sucos, 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 isso soa assustador. Para você, o único arrependimento era que ele tinha a força, mas não o talento compatível. Portanto, ele não podia usar a força por enquanto. Isso foi um pouco estranho. Wang Teng balançou a cabeça e continuou coletando as bolhas. Força da terra Força do fogo Força do fogo atributo em branco 2 Força da água 1. Além da força da água, os outros atributos foram todos descartados por seus companheiros de equipe. Ele coletou 2 pontos de força da terra, 2 pontos de força do fogo e 3 pontos de força da água. Infelizmente, não havia nenhuma força de metal. Parecia que Lin Zhan havia confiado apenas em sua força física para matar aquele rei lobo de vendaval de 2 estrelas e os 2 lobos de vendaval de 1 estrela durante a batalha agora. Ele não empregou nenhuma força. Esta era uma pessoa poderosa. Wang Teng balançou a cabeça. Ele colocou as garras e os dentes do lobo de vendaval na camada intermediária de sua mochila para isolar o fedor de sangue. Quanto ao núcleo da estrela, não havia sinal dele.
Ele se perguntou se outras pessoas haviam encontrado algum. Muito em breve, ele pegou a última bolha. Passos de vendaval. Wong Teng ficou atordoado. O que é isso? Seu olhar pousou imediatamente no painel de atributos. Ele examinou a tela e finalmente parou na fileira de técnicas de batalha. Passos de vendaval, Fundação 100 avos, é uma técnica de batalha. Wong Teng estava animado e surpreso ao mesmo tempo. Ele não esperava que o lobo do vendaval deixasse cair uma técnica de batalha. Passos de vendaval. Era uma forma de trabalho de pés? Se fosse realmente trabalho de pés, seria uma surpresa agradável. Ele tinha visto os preços das técnicas de trabalho de pés no site interno da casa marcial Jixin. Elas eram mais caras do que as técnicas de batalha ofensivas, e o preço aumentaria exponencialmente à medida que sua classe aumentasse. Wong Teng queria comprar algumas habilidades de trabalho de pés. Com sua riqueza atual, se ele quisesse uma boa técnica de batalha de trabalho de pés, ele precisaria gastar uma parte significativa de seu fundo de cultivo. Isso significava que ele seria incapaz de comprar outras coisas. Isso é bom. Este passos de vendaval pode não aparecer com frequência, mas como ele o coletou, ele poderia usar seus atributos em branco para aumentar seu nível no futuro. Wong Teng começou a contar o número de atributos em branco que ele tinha acabado de obter. Eram 16, incluindo os que ele salvou durante sua avaliação de combate real, ele tinha um total de 51 atributos em branco. Neste momento, o resto dos membros da equipe também tinham terminado de limpar a cena. Havia 9 lobos de vendaval, mas nenhum núcleo estelar. Mesmo o tipo lobo de vendaval não tinha um. Wong Teng ficou atordoado. Parecia que ele tinha tido muita sorte quando conseguiu obter um núcleo estelar da salamandra do vulcão. Lin Zhan reuniu todos antes de continuarem sua exploração. A noite estava sombria. Na floresta da névoa negra, os rugidos das feras nunca se calavam. Rugido tio. Uivo tio grito. Você podia até ouvir os gritos estridentes dos pássaros. Wong Teng notou que, com o passar do tempo, uma névoa começou a se formar ao redor deles gradualmente. A floresta se tornou ainda mais perigosa. Foi assim que a Floresta da Névoa Negra ganhou seu nome. Está ficando nebuloso. Líder? Liu Yan franziu a testa. Encontre um lugar para descansar. Vamos encerrar o dia. Lin Zhan parou e disse. Ninguém se opôs. Wong Teng era o mesmo. Um novato não tinha o direito de expressar sua opinião. Ele era um novato entre os novatos. Na manhã seguinte, todos acordaram em uma árvore. Todos os membros escolheram um galho e descansaram nele. Eles se revezaram para vigiar a noite para evitar que as bestas estelares os atacassem. Vocês estão acordados. Bocejo tio é uma tortura ver todos vocês dormindo. Yan Jinmin pulou do galho mais alto da árvore e bocejou. Seu tom era bastante invejoso. Ele foi a última pessoa a vigiar a noite. Eu serei o último da próxima vez. Yang Fei sorriu. Comam alguma coisa. Iremos para o Vale do Vento para caçar Delgong de chifre único 1, disse Lin Zhan. Denglong de chifre único. Líder, você não acha que é um pouco cedo demais para caçarmos um Delgong de chifre único? Yan Jinmin hesitou e perguntou. No início, eu planejava caçar o Delgong de chifre único depois que Wong Teng se acostumasse com o ambiente aqui. Achei que ele precisaria de alguns dias, mas após ver seu desempenho ontem à noite, sinto que posso levar meu plano adiante, disse Lin Zhan. Líder, embora o desempenho de Wong Teng ontem não tenha sido ruim, ainda é uma besta estelar de 3 estrelas, e é uma criatura talentosa. É uma das bestas estelares de 3 estrelas mais difíceis de caçar. Mesmo se trabalharmos juntos, podemos não ser capazes de eliminá-lo. Além disso, temos Wong Teng conosco. Se não tomarmos cuidado, podemos perder nossas vidas. Liu Yan franziu a testa e disse. Isso mesmo, líder. Sinto que as palavras de Liu Yan fazem sentido. O Delgong de chifre único é muito perigoso. Yang Fei também apoiou sua opinião. Yan Jinniu olhou para os membros de sua equipe e optou por ficar em silêncio. Ela decidiu continuar invisível. Na equipe, essa sempre foi sua posição. Wong Teng, o que você acha? Lin Zhan sorriu e perguntou a ele. Eu não tenho nenhuma opinião. Wong Teng ficou sem palavras. E Yuan Fang também não deu sua opinião. Como posso dar a minha?
Ao ver a expressão estranha de Lin Zan, ele continuou: não me importo de dar uma olhada no Dewgong de chifre único que você mencionou. No entanto, como é uma besta estelar de 3 estrelas, não serei de muita utilidade. No máximo, fornecerei cobertura para você ao lado. Ele conhecia suas limitações. Esta era uma besta estelar de 3 estrelas que estava perto de 4 estrelas. Mesmo que ele fosse um inseto, ele não tinha uma habilidade tão poderosa. Eu não consigo fazer isso, tio. Capítulo 117. Coração das artes marciais. A vasta floresta da Névoa Negra foi dividida em 5 grandes seções pelos exploradores. Começando de fora, ela foi dividida em círculo externo, círculo do meio e círculo interno. Havia também a Zona Proibida da Morte e a Zona Proibida Misteriosa. O círculo externo normalmente consistia em bestas estelares de 1 a 3 estrelas. Bestas estelares também tinham uma hierarquia. As bestas estelares de nível superior não queriam diminuir sua posição, então raramente vinham para o círculo externo. O círculo do meio consistia em bestas estelares de 4 a 6 estrelas. Quanto ao círculo interno, era onde as bestas estelares de 7 a 9 estrelas viviam. Da mesma forma, as bestas estelares do círculo interno não correriam para o círculo do meio. O ambiente na Zona Proibida da Morte era extraordinariamente severo e perigoso. Havia muitas bestas estelares assustadoras de nível Lorde escondidas naquela área. Bestas estelares de nível Lorde eram equivalentes a guerreiros marciais de nível geral. Elas poderiam ser consideradas os senhores supremos entre as bestas estelares. Sem falar nos guerreiros marciais abaixo do estágio geral, mesmo que guerreiros marciais em estágio geral entrassem sozinhos na Zona Proibida da Morte, teriam poucas chances de sobreviver. Quanto à misteriosa Zona Proibida, mesmo os guerreiros marciais em estágio geral não conseguiriam escapar após entrar. Bem, pelo menos até hoje, ninguém tinha ouvido falar de um guerreiro marcial em estágio geral que conseguisse retornar em segurança após se aventurar naquela zona. Wong Teng e seus companheiros de equipe estavam no círculo externo. Com a habilidade da equipe Guerreiro Tigre, eles eram considerados uma das equipes mais poderosas do círculo externo. Bestas estelares normais de 1 ou 2 estrelas não representariam nenhuma ameaça para eles. Foi por isso que eles conseguiram matar os 9 lobos do vendaval tão facilmente na noite passada. Afinal, a diferença de nível era evidente. Se fosse uma equipe normal de guerreiros marciais, havia uma grande possibilidade de que eles pudessem ter morrido naquele encontro. Lin Zan e seus companheiros disseram que precisariam de algum tempo e esforço para lidar com os lobos do vendaval. No entanto, depois que Wong Teng viu suas proezas de combate ontem, ele sentiu vontade de rir. Pretensioso, tio. O grupo finalmente decidiu ir para o Vale do Vento. A equipe havia descoberto um Dewgong de chifre único de 3 estrelas no Vale do Vento durante sua viagem anterior à Floresta da Névoa Negra. No entanto, eles haviam esgotado todos os seus recursos naquela época e não haviam feito preparativos adequados. Eles não estavam confiantes em matá-lo. Foi por isso que o arrastaram até agora. Se não fosse pela besta estelar, eles teriam descansado por meio mês antes de retornar ao continente Xinguang. Eles raramente voltavam correndo depois de apenas 3 dias. Com base na introdução de Lin Zan, o Dewgong de chifre único era extremamente inteligente. Havia uma grande chance de que ele tivesse dado à luz um osso estelar. Se eles pudessem matá-lo, eles teriam um lucro enorme. Como eles reconheceram a habilidade de Wong Teng, eles não precisaram se preocupar em cuidar dele. Isso significava que eles poderiam se concentrar em lidar com o Dewgong de chifre único. As coisas poderiam mudar se eles arrastassem por muito tempo, no entanto. Eles já haviam perdido 4 dias. Se continuassem perdendo mais tempo, o Dewgong de chifre único poderia ser encontrado por outras equipes. Wong Teng, você pode cuidar do porco de armadura terrestre de 1 estrela? Lin Zan parou de repente e apontou com o queixo para uma enorme besta estelar comendo na frente deles. Então, ele se encostou casualmente no tronco de uma árvore e tirou sua garrafa de água da bolsa. Ele começou a beber água sem se importar com o mundo. Os outros membros da equipe pararam quando viram suas ações. Alguns sentaram no chão enquanto outros pularam em uma árvore. Eles pegaram seus alimentos secos e água e começaram a comer.
Seus olhares para Wong Teng pareciam estar esperando por um bom show. O grande porco de armadura terrestre também os notou. Ele levantou a cabeça e os encarou com seus grandes e redondos olhos vermelhos. Seu corpo era coberto por escamas grossas e resistentes, como um veículo blindado. Isso dava às pessoas uma sensação opressiva. As bestas estelares tinham uma característica comum: eram grandes. Pode-se até dizer que eram gigantescas. Os lobos da terra que encontraram ontem também não eram pequenos. Tinham quase 1,5 metro de altura até os ombros. Uma mordida e podiam partir uma pessoa em duas. Mas, comparados a este porco de armadura terrestre, os lobos não eram nada. Wong Teng ficou imediatamente sem palavras ao ver seus companheiros sentados sem qualquer preocupação. Ele ergueu sua espada de batalha e avançou. UFF, UFF. O porco de armadura terrestre ofegava pesadamente e parecia extremamente irritado. Ele pisou no chão com as patas traseiras, cavando o solo com seu movimento. Parecia pronto para atacar a qualquer momento. A princípio, o porco de armadura terrestre estava a 200 metros deles. Conforme Wong Teng se aproximava, o porco de armadura terrestre de repente levantou uma nuvem de poeira quando a distância era inferior a 100 metros. Grito, grito! O porco grunhiu enquanto corria em direção a Wong Teng. As pupilas de Wong Teng estavam fixas no porco. Este porco de armadura terrestre não era apenas enorme e feroz, mas também ágil e rápido. Ao pisar no chão, emitiu sons altos de pisadas. Você acha que Wong Teng consegue matar o porco de armadura terrestre? Perguntou Yan Jinniue. Ele demonstrou suas habilidades ontem à noite, então não deve ser um problema. Em vez de nos preocuparmos se ele conseguirá matar o porco de armadura terrestre ou não, por que não adivinhamos quanto tempo ele levará para lidar com essa fera estelar? Você está interessado em fazer uma aposta? Lin Zhan sorriu e perguntou. Quanto? Estamos apostando? Perguntou Liu Yan, lambendo os lábios vermelhos e sensuais. Seu interesse foi despertado sem sombra de dúvida. Que tais 10 pedras de energia? Sugeriu Lin Zhan. Certo? Liu Yan concordou imediatamente. Ela pensou por um momento e disse: meu palpite é 5 minutos. Wong Teng é muito rápido, mas não tenho certeza sobre sua força e capacidade defensiva. Meu palpite é 10 minutos, disse Yan Jinmin. Nesse caso, acho que 20 minutos, disse Yang Fei. Eu acho que serão 9 minutos. Até a pequena e transparente Yan Jinniue aderiu à aposta animadamente. Acho que num minuto, disse Lin Zhan com um sorriso. Sério, líder, mesmo que você tenha grandes esperanças nele, 1 minuto é um pouco exagerado. Yan Jinmin ficou chocado. Vamos esperar para vereador. Todos vocês me darão suas pedras de energia mais tarde. Lin Zhan sorriu maliciosamente. Felizmente, Wong Teng não sabia o que seus companheiros inescrupulosos estavam fazendo. Se soubesse, poderia vomitar sangue de raiva. Nesse momento, ele já havia começado a lutar com o porco de armadura terrestre. Bum! O porco de armadura terrestre avançou em alta velocidade e queria se chocar contra Wong Teng. O impacto assustador formou uma poderosa onda de choque e avançou em direção ao corpo de Wong Teng com um estrondo alto. Wong Teng executou seu trabalho de pés e evitou os ataques como um macaco ágil. Ao mesmo tempo, ele apontou sua espada de batalha para o pescoço do porco de armadura terrestre e o cortou. No exame de 5 anos de artes marciais, 3 anos de provas simuladas, foi mencionado que, quer você estivesse lutando contra uma fera mutante ou uma fera estelar, era preciso encontrar e atingir suas fraquezas. Normalmente, as fraquezas das feras estelares eram o abdômen, os olhos e o pescoço. Enquanto se esquivava, Wong Teng brandiu sua espada de batalha em direção ao pescoço do animal quando este passou por ele. O corpo do porco de armadura terrestre era enorme, então ele não conseguia se virar rapidamente. Não foi capaz de impedir que a espada o atingisse. No entanto, o resultado não foi satisfatório. Clama! Wong Teng ouviu o som e sua expressão mudou ligeiramente. Ele olhou para o local que acabara de cortar. Havia apenas uma linha branca. As escamas do porco de armadura terrestre cobriam todo o seu corpo. Era excepcionalmente resistente, tornando muito difícil romper essa camada de defesa.
Como Wang Teng havia falhado em seu ataque, deu tempo ao porco de armadura terrestre para reagir. Ele balançou a cabeça e investiu contra Wang Teng com suas duas presas grossas, semelhantes a adagas. Se as presas o atingissem, certamente perfurariam seu corpo. Wang Teng ergueu o escudo com a mão esquerda para bloquear o ataque. Ele usou a força do recuo para se afastar da besta estelar e, em seguida, usou sua velocidade para circundá-la. Ele então começou a procurar a fraqueza do porco de armadura terrestre. Depois que o porco de armadura terrestre foi enganado por Wang Teng, ele ficou cada vez mais irritado. Ele continuou ofegante e rosnou com uma voz rouca. Na verdade, os ataques de um porco de armadura terrestre eram muito simples. Sua única característica distintiva era sua capacidade defensiva. Se as outras bestas estelares não conseguissem quebrar suas defesas, o porco de armadura terrestre era invencível. No entanto, Wang Teng foi capaz de suprimir o porco de armadura terrestre com sua velocidade. O porco de armadura terrestre se movia para a direita e para a esquerda, mas não conseguia ferir o Wang Teng. Após algum tempo, Wang Teng finalmente encontrou sua fraqueza. Coração das artes marciais. Este era o lendário 1000 anos de dor. Uivo. A espada longa disparou e perfurou a coronha. Capítulo 118. Denglong de um chifre. O coração das artes marciais, nem mesmo um deus seria capaz de lidar com ele, muito menos um porco de armadura terrestre. Quando a espada longa o atingiu, a força jorrou e congelou seus órgãos internos. O porco foi morto com um único movimento. Lin Zhan olhou para o relógio e caiu na gargalhada. Menos de 1 minuto. Venham, peguem suas pedras de energia. As expressões de Yang Fei e Yang Jinmin ficaram estranhas. Eles suspiraram secretamente e aceitaram a derrota. Balançando a cabeça, pegaram 10 pedras de energia e as entregaram a Lin Zhan. Liu Yan e Yang Jinniu estalaram a língua, infelizes. Eles foram derrotados pela falta de vergonha de Wang Teng. Como ele conseguiu usar esse movimento? Onde foi parar sua dignidade? Este movimento pode ser um pouco descarado, mas, na verdade, é o mais eficaz e economizador de energia. Lin Zhan sorriu e estendeu a mão. Me dê as pedras de energia. Líder, vocês são chacais da mesma toca. As duas moças reviraram os olhos. Tiraram suas pedras de energia, impotentes, e as entregaram a ele. Que perda enorme! Wang Teng se aproximou e viu a cena. Ficou sem palavras. Aqui estou eu lutando com a minha vida, mas vocês estão me usando como material de jogo. Coffee, a floresta é tão chata. Isso é para animar o clima, respondeu Lin Zhan descaradamente. Wang Teng, por que você não usou a força para atacar agora mesmo? Por que usou esse movimento? Yang Jinniu não pôde deixar de perguntar. Mais importante ainda, ela queria ouvir os pensamentos de Wang Teng. Quão sádico ele era para ser capaz de pensar naquele movimento. Salve quando puder. Sou apenas um guerreiro marcial de nível soldado de uma estrela. Tenho uma quantidade limitada de força. Se eu posso terminar esta batalha usando o método mais simples, por que deveria desperdiçar minha força? Wang Teng respondeu com naturalidade. Olha, Wang Teng entende disso melhor do que você. Como você pode se chamar de veterano? Disse Lin Zhan. Existem muitas maneiras de economizar força. Ele não precisa usar esse método. Liu Yan não estava disposto a aceitar a derrota. Sinto que esse método é excelente e fácil de executar. Posso tentar novamente no futuro. Decidi chamar esse movimento de coração das artes marciais, 1000 anos de dor. Wang Teng usou descaradamente o nome de um movimento lendário de um certo mangá de sua vida passada. Vá embora. Não use esse método na nossa frente. Isso machuca nossos olhos. As duas moças, Liu Yan e Yang Jinniu, imediatamente se irritaram. Os 3 homens riram incontrolavelmente. Esse Wang Teng era um esquisitão. Ele até deu um nome ao seu movimento após usá-lo. Será que ele tinha medo de que outras pessoas não soubessem sobre seu movimento se o nome não fosse alto o suficiente? Certo, peguem as presas e escamas do porco de armadura terrestre e vamos embora, disse Lin Zhan. Yang Fei imediatamente se aproximou para cuidar do cadáver do porco de armadura terrestre. Wang Teng o ajudou ao lado.
Escamas do porco eram extremamente resistentes e fortes. Se você quisesse esfolá-los sem habilidades proficientes, seria um desafio. Enquanto Yang Fei tirava as escamas, Lin Zhan e os outros observavam os arredores. As ações de Yang Fei eram habilidosas. Logo, ele tirou a armadura do porco com armadura terrestre e a colocou em sua mochila. Sua mochila ficou imediatamente cheia. Ele não levou toda a armadura de escamas do porco com armadura terrestre, no entanto. Se o fizesse, não conseguiria colocá-la na mochila. Yang Fei de repente fez um som. Ele tinha uma expressão eufórica ao dizer: acho que tem um núcleo estelar. Ele usou sua faca para cortar o abdômen do porco com armadura terrestre. Em seguida, tirou um objeto redondo e irregular, marrom amarelado. Hahaha, líder, venha dar uma olhada. Tem um núcleo estelar. Yang Fei riu alto. Lin Zhan e os outros membros da equipe ficaram chocados ao ouvir isso. Eles imediatamente se reuniram. Porra, Wang Teng, não tenho nada a dizer sobre a sua sorte. Liu Yan exclamou surpreso. Wang Teng também ficou atordoado. Ele havia matado apenas 3 bestas estelares, e 2 delas o presentearam com núcleos estelares. Ele era realmente filho da Senhora Sorte? Sentiu-se um pouco orgulhoso de si. Fique com ele. Não revele sua riqueza, lembrou-lhe Lin Zhan. Então, disse, veja se há um osso estelar. Yang Fei jogou o núcleo estelar para Wang Teng e balançou a cabeça. Não, eu já o inspecionei. O núcleo estelar e o osso estelar estavam ambos escondidos no corpo da besta estelar. Eram como lâmpadas de luz à noite. Seria possível detectá-los imediatamente ao usar sua força para escanear o interior. Foi assim que eles procuraram por ossos e núcleos estelares ontem à noite com os cadáveres dos lobos da tormenta. Infelizmente, os lobos da tormenta não tinham núcleos estelares, muito menos ossos estelares. À medida que os humanos matavam mais e mais bestas estelares, eles começaram a ganhar mais experiência. Normalmente, apenas bestas estelares com núcleos estelares teriam ossos estelares. Se a besta não tivesse um núcleo estelar, não deveria ser capaz de dar à luz um osso estelar. Foi por isso que Lin Zhan perguntou a Yang Fei se havia um osso estelar. Wang Teng ficou com um núcleo estelar. Os ganhos da equipe seriam vendidos após retornarem à Terra. O dinheiro seria dividido de acordo com uma certa porcentagem. Era assim que todas as equipes trabalhavam. Claro, as principais coisas que Wang Teng recebeu após matar a besta estelar foram bolhas de atributos. Força da Terra 4 atributo em branco 6. Os ganhos não eram ruins. A equipe continuou sua jornada para o Vale do Vento. Por volta do meio-dia, Wang Teng e seus companheiros de equipe chegaram do lado de fora de um vale. Este vale tinha o formato de uma cabaça. A boca da cabaça era a única entrada, já que suas laterais eram ladeadas por penhascos inescapáveis. Uma rajada de vento forte soprou do vale. Soava como os lamentos de fantasmas e uivos de lobos. Lin Zhan ficou do lado de fora da entrada e observou por algum tempo. Sua expressão mudou ligeiramente. Alguém esteve aqui. De fato, é possível ver vestígios de pessoas. Yan Jinmin agachou-se para dar uma olhada. Ele disse com uma expressão preocupada: desperdiçamos nossa viagem? Ainda vamos entrar? Perguntou Liu Yan. Se o outro grupo estiver lá dentro e os encontrarmos por acaso, talvez precisemos nos envolver em uma luta feroz. Será que eles são fortes? Disse Yang Fei. Já que estamos aqui, precisamos dar uma olhada. Quando foi que a equipe dos Guerreiros Tigres teve medo de alguém? Lin Zhan zombou com uma expressão fria. Wang Teng, tenha cuidado. Ele lembrou Wang Teng antes de entrar no vale primeiro. Wang Teng e os outros companheiros o seguiram de perto. Os caminhos no vale eram difíceis de percorrer. O vento frio e cortante soprava forte contra eles, tornando ainda mais difícil equilibrar seus corpos. Seus rostos doíam com o frio cortante. Felizmente, todos eram guerreiros marciais, então mal conseguiam lidar com a situação. Caminharam cautelosamente por alguma distância, mas não viram nenhum humano. Será que eles já foram embora? Yan Jinmin franziu a testa e perguntou: vamos mais longe. Estejam preparados para lutar a qualquer momento. Da última vez, vimos o Delgong de chifre único não muito longe. Será que ele continua lá?
respondeu Lin Zhan. Os membros da equipe seguravam suas armas em uma mão e o escudo na outra. Permaneciam vigilantes ao redor. Sucos. De repente, uma figura branca desceu do penhasco ao lado. Sua velocidade era impressionante. O ar ao redor se despedaçou, emitindo um grito estridente e agudo. Cuidado! Gritou Lin Zhan. A expressão de Liu Yan mudou. Ela sentiu que a figura branca a estava mirando. No entanto, Liu Yan foi pega de surpresa, então não conseguiu reagir a tempo. Wang Teng estava parado ao lado dela. Sua expressão mudou abruptamente e ele a empurrou. Ao mesmo tempo, brandiu sua espada de batalha. Bum! Uma força enorme o atingiu. A força verde colidiu com ele e o derrubou. Wang Teng não teve tempo para pensar. A força em seu corpo explodiu enquanto ele neutralizava a poderosa e violenta força do impacto. A energia eólica formada pela força verde disparou em todas as direções como lâminas afiadas. Wang Teng estava bem no centro. Ele sentiu como se centenas de adagas de vento cortassem seu corpo. As plantas ao seu redor foram reduzidas a pedaços. As lascas de madeira flutuaram e dançaram no ar. Bang! Sob o bombardeio da enorme força, Wang Teng foi jogado pesadamente contra a parede de pedra. Seu peito parecia abafado. Se ele não tivesse se defendido a tempo agora mesmo usando sua força ou se não tivesse usado este uniforme de batalha, ele poderia ter se ferido gravemente. Capítulo 119. Explosão. Besta maligna. Lin Zhan e os outros membros da equipe liberaram sua força instantaneamente. Então, eles atacaram simultaneamente a figura branca. No entanto, a velocidade da sombra branca era surpreendente. Ela correu pelo penhasco, como se estivesse em terreno plano. Finalmente, parou em uma enorme rocha no alto do penhasco e revelou sua identidade. Denglong de chifre único, disse Lin Zhan com os dentes cerrados. Você está bem? Liu Yan veio até Wang Teng e perguntou preocupado. Estou bem. Wang Teng balançou a cabeça. Ele se levantou e olhou para a besta estelar branca como a neve em pé na rocha no alto do penhasco. Obrigado por me ajudar agora, disse Liu Yan. Este não é o momento para isso. É o Delgong de chifre único de que você estava falando? Wang Teng perguntou com uma expressão estranha. A besta estelar branca na rocha parecia um pouco com um enorme coelho. Era peludo com orelhas longas. Seus olhos eram vermelhos e seu corpo era branco. Apenas a ponta das orelhas era preta. Isso mesmo, parecia um coelho gigante. No entanto, havia um chifre em sua cabeça e suas garras eram afiadas como facas. Quando abria a boca, era possível ver a fileira de dentes afiados como navalhas. Seus dentes pareciam saudáveis e fortes. Sim, é o Delgong de chifre único. Eu não esperava que a fera nos atacasse furtivamente. A expressão de Liu Yan era um pouco feia. Está ferido. Olhem para o lado esquerdo das costas. Parece haver vestígios de sangue, disse Yan Jinniue. Todos seguiram seu dedo e olharam na direção que ela apontava. De fato, viram um traço vermelho se espalhando pelas costas do Delgong de chifre único. Era difícil notá-lo de frente. Pode ter sido deixado pelo primeiro grupo de pessoas. É malicioso e cruel mesmo quando está ferido. Vamos aproveitar esta oportunidade para matá-lo e resolver as coisas, disse Lin Zhan, ferozmente. No momento em que terminou de falar, ele pisou no chão, e seu corpo disparou como uma bala. Ele escalou o penhasco e cortou a força dourada de seus enormes machados. Rugido, o Delgong de chifre único rugiu para Lin Zhan. Ele enviou um grande e poderoso vendaval de sua boca. O brilho dourado nos machados dividiu o forte vendaval, formando uma fenda longa e estreita no meio. Lin Zhan apareceu na frente do Delgong de chifre único em um piscar de olhos. Ele varreu seus machados de batalha horizontalmente na frente dele. Sucos! A figura do Delgong de chifre único desapareceu da rocha. Apenas sua sombra persistente foi cortada ao meio pelos machados de Lin Zhan. Momentos depois, a sombra persistente também se dissipou. No segundo seguinte, o corpo do Delgong de chifre único apareceu ao lado de Lin Zhan. Um redemoinho se formou em sua garra afiada enquanto ele atacava Lin Zhan. Bang, bang, bang! Alguns tiros também se juntaram à batalha.
Abaixo, Liu Yan carregava sua metralhadora pesada e atirava continuamente enquanto mirava no Dewgong de chifre único. A bala de liga metálica arrastava uma chama vermelha flamejante com ela enquanto disparava em direção ao Dewgong de chifre único, mirando em seu ponto vital. O Dewgong de chifre único não teve escolha a não ser se esquivar. Lin Zan aproveitou a chance para perseguir e manter a pressão. Os dois gigantescos machados de batalha dançavam em suas mãos. O brilho dourado perfurou o ar e engolfou o Dewgong de chifre único. Naquele momento, Yang Fei e os outros membros da equipe chegaram. Yan Jinmin, Yan Jinniu e Yang Fei executaram suas respectivas técnicas de batalha da força e bloquearam o caminho de retirada do Dewgong de chifre único. Não havia nenhum lugar para ele se esconder. Bum! O Dewgong de chifre único foi forçado a assumir o brilho dourado do machado de Lin Zan. As garras afiadas se chocaram contra os machados com o redemoinho sobre eles. A colisão resultou em uma explosão assustadora. Lin Zan não conseguiu se controlar e deu muitos passos para trás. O Dewgong de chifre único viu uma oportunidade e queria escapar do cerco. Do outro lado, Wang Teng estava em um terreno elevado e tirou o arco pesado de seu porta-armas. Ele encaixou uma flecha rúnica no arco. Neste momento, Wang Teng só podia se transformar de um guerreiro em um atirador escondido na natureza. Ele se escondeu atrás dos arbustos e começou a atirar flechas em seu alvo. Isso era comumente conhecido como a cadela nos arbustos. A força no corpo de Wang Teng rompeu quando ele esticou o arco ao máximo. Ele disparou uma flecha. Corte! A flecha cortou o ar. A força de gelo na ponta formou uma sombra azul gelo da flecha enquanto ela avançava em direção ao Dewgong de chifre único. Bum! O Dewgong de chifre único soltou um rugido alto. Ele girou seu corpo com força e realmente conseguiu escapar desta flecha. No entanto, os ataques de Yan Jinmin e das outras duas pessoas chegaram. 3 ataques pousaram nas costas do Dewgong de chifre único ao mesmo tempo. O Dewgong de chifre único rugiu de tristeza e dor. A espada e a lâmina perfuraram o ferimento que já existia em seu corpo. Rasgaram suas costas, e sangue fresco jorrou por toda parte. Bang, bang, bang. Tiros foram ouvidos novamente. As balas penetraram o corpo do Dewgong de chifre único, uma a uma, fazendo olhar para o céu e rugir. De repente, ele enlouqueceu. Abriu sua enorme boca, e luzes verdes começaram a se reunir ao seu redor, vindas do céu e da terra. Os raios verdes rapidamente se congregaram em uma bola. A bola de luz verde expandia-se continuamente. Apresse-se e pare com isso. A expressão de Lin Zan mudou enquanto ele corria em direção ao Dewgong de chifre único. As expressões dos outros membros da equipe também eram solenes. Eles executaram técnicas de batalha da força com todo o seu potencial. Força do fogo, força da água, força da terra, essas 3 cores de luz cobriam metade do céu. Os raios das espadas caíam como chuva. O brilho das lâminas afiadas voava por toda parte. Parecia que eles poderiam cortar uma montanha se ela estivesse em seu caminho. Bum, bum, bum. O Dewgong de chifre único não se esquivou, permitindo que os ataques atingissem seu corpo. A bola de luz verde em sua boca ficou maior e mais forte. A pressão era aterrorizante. Bang, bang, bang. A metralhadora pesada na mão de Liu Yan continuou vibrando. Balas de liga metálica dispararam como se estivessem livres. Esta besta quer perecer junto conosco. Lin Zan gritou. Mexa-se. Deixe-me cuidar disso. Ele segurou os enormes machados em sua mão e os balançou poderosamente. Uma enorme sombra de machado dourado desceu do céu. Técnica de batalha da força metálica, montanha pesada. Bum! A sombra de machado dourado no ar parecia ter se transformado em uma montanha alta e imponente. Ela descia do céu. O Dewgong de chifre único parou finalmente de construir sua bola de luz verde. A crueldade e a determinação em seu par de olhos vermelhos pareciam semelhantes às emoções de um humano. Ele jorrou a bola de luz verde. Mexa-se. A expressão de Lin Zan se distorceu. Ele começou a voar de volta em alta velocidade sem qualquer hesitação. Ao mesmo tempo, gritou para os membros de sua equipe.
Os outros membros da equipe sentiram uma forte sensação de perigo e morte. Eles aumentaram a velocidade ao máximo, desejando ter um par de pernas extra. Corram! Wong Teng e Liu Yan estavam mais longe. No momento em que notaram algo errado, fugiram e encontraram um lugar para se esconder. Bum! A bola de luz verde explodiu sem qualquer aviso, dando início a um violento tornado no centro. Ele começou a varrer tudo. O solo voou no ar e cobriu todo o céu. As rochas salientes, as videiras e as plantas no chão foram todas reduzidas a pedaços pela força avassaladora. Lâminas de vento se misturaram ao tornado enquanto ele engolfava toda a área em que estavam. As lâminas de vento atacavam tudo em seu caminho. Ele atingiu o penhasco e deixou linhas e linhas de cortes profundos. Lin Zhan e alguns dos membros da equipe não conseguiram escapar a tempo. Todos foram jogados ao chão pelo tornado. A onda de choque causada pela explosão varreu os arredores. O impacto residual demorou a diminuir. A poeira no ar gradualmente pousou no chão. O vale retomou o silêncio. Líder, Yan Jinmin, Pequeno Yue, Yang Fei, Liu Yan e Wong Teng estavam a uma certa distância, então não se machucaram. Após saírem de seus esconderijos, imediatamente começaram a procurar seus companheiros de equipe. O rosto de Liu Yan estava pálido e havia medo em sua expressão. Ela trabalhava com seus companheiros de equipe há muitos anos. Embora não fossem parentes de sangue, eram como sua família. Se algo acontecesse com eles, ela não conseguia imaginar o que faria. Coffee, coffee. De repente, ouviram alguém tossindo não muito longe. É o nosso líder, Liu Yan exclamou surpresa. Ela correu apressadamente. Lin Zhan saiu debaixo de uma pilha de pedras. Ele limpou o rastro de sangue do canto dos lábios e xingou. Droga! Esta fera é realmente implacável. Ela realmente queria perecer. Junto. Líder, você está bem? Liu Yan e Wong Teng o ajudaram a se levantar apressadamente. Estou bem, só estou um pouco machucado. Lin Zhan acenou com a mão, indiferente. Como estão os outros? Não os encontramos, disse Liu Yan. Então, apressem-se e procurem-nos. Chegamos. Nesse momento, a voz de Yan Jinmin soou debaixo de outra pilha de pedras. Como você está? Perguntou Wong Teng. Tudo bem, não vou morrer tão cedo. Capítulo 120. Você quer experimentar meu punho-martelo do amor? Puta merda, eu quase morri. Yan Jinmin e os outros membros da equipe xingaram furiosamente. Eles não estavam de bom humor. Eu não esperava que o Delgong de chifre único lutasse diante da morte e tentasse nos arrastar para o inferno com ele. Quase caímos em sua armadilha, disse Yang Fei com um sorriso amargo. Quando encontramos outra besta estelar de 3 estrelas ou superior, precisamos ser mais cuidadosos. Uma besta estelar neste nível tem seu próprio intelecto. No entanto, eles ainda mantêm sua natureza bruta, então são indisciplinados e implacáveis. Não podemos prever suas ações usando a lógica, disse Lin Zhan. Suspiro, esta é a primeira vez que encontramos um sujeito tão cruel após tantos anos formando a equipe, comentou Liu Yan. Pequeno Yue, você está bem? Yan Jinmin segurou sua irmã mais nova, preocupado. Os poucos deles haviam recebido o impacto da explosão. Seus órgãos foram fortemente impactados pela força e ficaram feridos. Como uma dama, a capacidade defensiva de Yan Jinmin era mais fraca, então seu ferimento foi mais grave do que o dos homens. Seu rosto estava pálido e sangue escorria pelos cantos dos lábios. Ela parecia apática. Seu corpo estava prestes a desabar a qualquer momento. Dê a ela o remédio rapidamente, disse Liu Yan apressadamente. Yan Jinmin recuperou a compostura e tirou o remédio curativo de sua mochila. Ele deixou Yan Jinmin engoli-lo. Execute sua força para acelerar a absorção do remédio. Yan Jinmin já estava fraca. Ela seguiu as instruções do irmão e sentou-se de pernas cruzadas no chão. Ela começou a absorver o remédio para curar seus ferimentos. Yang Fei e Lin Zhan também pegaram seus remédios e os engoliram. Seus ferimentos não eram tão graves quanto os de Yan Jinmin, mas ainda doíam. Suas proezas de combate haviam sido afetadas. Aquele Delgong de chifre único está morto? Perguntou Wong Teng. O grau da explosão é enorme e estava no centro da explosão.
Deve estar morto. Lin Zhan sorriu e respondeu. Wang Teng assentiu. Ele examinou os arredores. Havia muitas bolhas de atributos caídas ao seu redor. Ele as pegou. Força de metal 15, força de fogo 13, força de terra 9, força de água 8, força de vento 25, atributo vazio 33. Um ganho enorme. Sem mencionar os outros atributos, ele ganhou inúmeros atributos de força de fogo, água e terra. Foi o suficiente para aumentar sua habilidade em outro nível. E o bônus de 25 de força de vento. Assim como a força de metal que apareceu pela primeira vez. Havia até 15 pontos. Wang Teng recebeu outro elemento de força. Desta vez, havia muitos atributos vazios também. Ele obteve 33 pontos de atributos vazios, elevando seu total para 90. Wang Teng estava secretamente eufórico. Ele continuou sugando as outras bolhas de atributos de longe e coletando-as. Talento de vento de estágio intermediário 1. Wang Teng ficou atordoado. Um talento de vento de estágio intermediário. O êxtase invadiu seu coração. Como? Esperado de uma besta estelar de 3 estrelas com um intelecto elevado. Até mesmo o talento que ele dopava estava no estágio intermediário. Veja bem, todos os talentos que ele tinha para seu elemento terra, elemento fogo e elemento gelo estavam apenas no estágio iniciante. Era óbvio que talentos de estágio intermediário eram mais poderosos do que talentos de estágio iniciante. Agora, ele seria capaz de fazer uso de sua força do vento. Ele também poderia liberar todo o potencial de seus passos do vendaval e não apenas os arquivar em sua fileira de atributos e deixá-los apodrecer lá. Os ganhos de matar uma besta estelar de 3 estrelas eram tão enormes. Valeu a pena. Em comparação, os ferimentos leves não eram nada. Muito em breve, Lin Zhan e os outros companheiros de equipe digeriram seus medicamentos de cura e recuperaram um pouco de sua saúde. Lin Zhan se levantou e disse: Vamos dar uma olhada no Delgong de chifre único. Perdemos tempo. Devemos limpar a cena e ir embora. A explosão agora mesmo certamente atrairá a atenção das outras bestas estelares nesta região. Pode até atrair outros guerreiros marciais. Precisamos agir rápido. Isso mesmo. Dê uma olhada rápida na besta estelar. Nos esforçamos muito para matá-la. Se não houver ganhos, será uma grande perda para nós, disse Yang Fei. Eles começaram a procurar pelos arredores. Não sabiam para onde o corpo do Delgong de chifre único foi lançado após a explosão. Yan Jinniue ainda estava em processo de cura, e Liu Yan cuidou dela ao lado. Os jovens procuraram o corpo. Wang Teng lembrou-se da localização da bolha de atributo de talento e caminhou até o local. Quando ele cavou o solo, sua expressão mudou. Ele gritou para Lin Zhan e seus outros companheiros de equipe: Está aqui! Oh, vocês encontraram! Os outros correram imediatamente. Não consigo sentir a aura dele. Provavelmente está morto. Velho Yang, este é o seu show. Abra o corpo e veja se há um osso estelar, disse Lin Zhan com um olhar intenso. Sem problemas. Deixe comigo. Yang Fei riu baixinho e se abaixou. Ele empurrou as pedras ao lado e puxou o Delgong de chifre único para fora dos escombros. Então, ele pegou uma adaga e começou a lidar com o cadáver. O Delgong de chifre único estava morto. Seu corpo estava cheio de feridas e havia perdido muito sangue. O irmão Yang é como o açougueiro do time. Wang Teng sorriu e o provocou. Hahaha, bem, ele realmente tem talento. Ele é adequado para este trabalho. Lin Zhan riu. Yang Fei sorriu. Ele parecia bastante orgulhoso. Alguns momentos depois, ele cortou o chifre e as garras do Delgong de chifre único. Então, ele esfolou o cadáver inteiro. Que pena! Esta pele está muito danificada, então o preço será bastante reduzido, lamentou Yang Fei. Comparado ao osso estelar, esta é apenas uma pequena mudança. Pare de perder tempo. Procure o osso estelar primeiro, insistiu Lin Zhan. Yang Fei assentiu. Respirou fundo e colocou a mão sobre o cadáver do Delgong de chifre único. Sentiu o cadáver por alguns segundos antes de sorrir alegremente. Há um núcleo estelar. Enquanto falava, ele já havia cravado a adaga no corpo do Delgong de chifre único. Ele ergueu a adaga e uma bola redonda verde rolou para fora. Este era o núcleo estelar do elemento vento do Delgong de chifre único.
O preço de um núcleo estelar de uma besta estelar de 3 estrelas era muito mais alto do que um núcleo estelar de uma estrela. Além disso, este era um núcleo estelar do elemento vento. Lin Zhan e os outros membros da equipe estavam eufóricos. Mesmo sem o osso estelar, este núcleo estelar era suficiente para lhes render uma quantia considerável de dinheiro. Mas, no instante seguinte, Yang Fei gritou surpreso: osso estelar! Realmente existe um osso estelar! Hahaha, líder, vamos ficar ricos! Ótimo! Rápido, desenterre! Lin Zhan deu um sorriso radiante enquanto arregalava os olhos. Yan Jinmin e até mesmo Liu Yan e Yan Jinniue, que estavam a uma certa distância, ficaram em êxtase ao ouvir a notícia. Um osso estelar. Eles imaginaram que poderia haver um osso estelar naquela besta estelar, mas a probabilidade de encontrá-lo era muito baixa. Tudo o que tinham era um pingo de esperança. No entanto, realmente havia um osso estelar. Eles definitivamente o colocariam em leilão. Alcançaria um preço incrível. Por outro lado, Wang Teng estava relativamente calmo. Afinal, ele já tinha um osso estelar, e ele pertencia somente a ele. Ao ver as expressões exultantes de seus companheiros de equipe, não pôde deixar de perguntar: líder, vocês são uma equipe de guerreiros marciais de elite de 3 estrelas. Isso é apenas um osso estelar. Vocês precisam estar tão animados? É só um. Todos se viraram e encararam Wang Teng com amargura oculta. Seu pirralho, é fácil para você dizer isso. Este é o primeiro osso estelar que encontramos após tantos anos, mas você parece estar menosprezando-o. Você não sabe o preço de um osso estelar? Sei. Eu me saí muito bem no exame de artes marciais, então o líder do Ministério da Educação de Donghai me deu um como recompensa. Ouvi dizer que é muito precioso, só isso. Suas reações são exageradas demais, disse Wang Teng calmamente enquanto continuava sua atuação. Os outros ficaram sem palavras. Porra, comparações são odiosas. Olhe para ele. Ele não precisa arriscar a vida para caçar e matar bestas estelares. Ele conseguiu um osso estelar como recompensa. Olhe para nós. Suspiro, esqueça. Não há nada que valha a pena comparar. Os outros membros da equipe se sentiram deprimidos. A aura sombria pairava sobre eles enquanto viravam as costas para Wang Teng e decidiam ignorá-lo em uníssono não planejado. Wang Teng, o que fiz de errado? De repente, Yang Fei exclamou alegremente: encontrei. É o osso da perna. Ele moveu a adaga em sua mão e cortou a carne da besta. Ele então extraiu um osso do cadáver do Delgong de chifre único. Este pedaço de osso era branco por toda parte, exceto pelo centro. Havia uma seção cristalina de cor verde no osso. Havia linhas finas na seção de cor verde do osso. Parecia misterioso e profundo. Parecia frio e gelado ao toque. Rápido, deixe-me tocá-lo. Meu Deus, sou um guerreiro marcial há tanto tempo e só o vi uma vez de longe. Nunca toquei num osso estelar antes. Lin Zhan arrancou o osso da coxa da mão de Yang Fei. Ele acariciou a parte verde do osso suavemente com uma expressão encantada. Ele realmente parecia. Imagine um jovem de aparência feroz esfregando um pedaço de osso branco como se estivesse acariciando a perna de uma bela dama. Pense naquela cena. Tissé, foi bastante assustador. Yang Fei e Yan Jinmin queriam tocar o osso também, mas quando viram a expressão de seu líder, estremeceram de repente e recuperaram os sentidos. Tosse, líder, você está salivando. Wang Teng não pôde deixar de lembrá-lo gentilmente. O que? Lin Zhan levou um susto. Instintivamente, levantou a mão para limpar os cantos dos lábios. Então, recuperou a compostura e suas sobrancelhas começaram a se contrair. Ele lançou um olhar ameaçador para Wang Teng com o canto dos olhos. Seu pirralho, você está ficando realmente ousado. Quer experimentar o punho de martelo do meu amor? Hahaha, líder, você estava incrível hoje. Seu rosto está rosado, então você deve ser extremamente sortudo e extremamente afortunado. Isso soou um pouco estranho. Enfim, líder, você está realmente com sorte hoje. Não é à toa que o osso estelar apareceu. Deve ser porque o roteiro do protagonista que você tem começou a fazer efeito. Wang Teng riu sem jeito e imediatamente lançou seu movimento final, bajulação. Quanto ao que era o punho de martelo do amor,
ele deixaria isso para o resto de seus companheiros de equipe. Ele não precisava dessa coisa nojenta. Liu Yan e Yang Jinniue tinham acabado de retornar após tratar seus ferimentos. Yang Jinmin, Yang Fei e as duas moças ficaram chocadas ao ouvir isso. Eles nunca tinham visto uma pessoa tão descarada antes. Que interessante. MPB. Lin Zan deu um sorriso forçado. Então, ele ficou sério e disse: já que cuidamos de tudo, vamos embora. Voltaremos para a Academia de Artes Marciais. Antes que os membros da equipe pudessem se sentir felizes com a menção de retornar à Academia de Artes Marciais, eles o ouviram dizer: ah, certo. Velho Yang, dê uma olhada na outra perna e veja se há outro osso estelar. Todos. Por que eles não viram o lado ganancioso do seu líder no passado? Mesmo reclamando em seus corações, Yang Fei ainda executou a ordem do seu líder. Ele abriu a outra perna do Deogong de chifre único e deu uma olhada. Nada. Era normal que não houvesse nada. Você deve estar sonhando para pensar que haveria dois ossos estelares em uma única besta estelar. Finalmente, eles poderiam recuar em paz. Eles não perderam mais tempo e saíram do vale. Líder, por quanto você pode vender este osso estelar? Wang Teng perguntou curiosamente ao longo do caminho. Provavelmente, 700 a 800 milhões. Lin Zan também não tinha certeza. Eu vi um leilão de um osso estelar no passado. O comprador comprou um osso estelar de 3 estrelas por esse preço. Este osso estelar deve custar mais ou menos o mesmo. Além disso, é um osso estelar do elemento vento. É mais precioso e raro do que um osso estelar do elemento normal. É tão caro. Wang Teng ficou realmente chocado desta vez. O osso estelar que o diretor He lhe deu veio de uma besta estelar de 1 estrela. Se um osso estelar de 3 estrelas custava de 700 a 800 milhões, aquele osso estelar de 1 estrela deveria custar cerca de 100 milhões, certo? Pelo visto, o diretor He gastou mais do que esperava. 700 a 800 milhões é o preço mínimo. Depende do comprador. Se encontrarmos alguém que realmente queira este pedaço de osso estelar, ele pode comprá-lo por alguns bilhões sem pestanejar. Lin Zan sorriu e continuou. Ele parecia estar de bom humor. Era compreensível. Como uma pessoa poderia não estar feliz quando tem alguns bilhões no bolso?